No Baita Papo Entrevista de hoje, vamos falar sobre o impacto das relações na vida pessoal e profissional. E não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, assim, toda vez que a gente colocar novos vídeos no canal do Baita Papo, você vai receber a notificação. Lembrando que o Baita Papo Entrevista tem o patrocínio de Mais Presentes, Rodomã Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários, Benditos Pet, Pro Equilíbrio, Hashi Sushi, Sorrifácio Uruguaiana e Detalhe Projeto e Construção. E para falar sobre o impacto das relações na vida pessoal e profissional, eu convidei a Bruna Neyman, que é formada em Gestão de Turismo, pós-graduada em Neurociência e Física da Consciência, graduanda em Licenciatura de Filosofia, estudante de Psicanálise e também fundou o Espaço Devas em 2016, onde trabalha com cursos, sessões individuais, palestras empresariais, voltada para o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você, por acaso, conhece ou já teve alguma relação tóxica? Sabia que esse tipo de relação pode atrapalhar tanto a vida pessoal e profissional? Mas será que existe uma receita para a gente se livrar dessas relações? É sobre isso que a gente vai falar hoje no Baita Papo Entrevista e mais uma vez estou recebendo a Bruna aqui no nosso programa. Bruna, já começo te perguntando por que essas questões das relações estão tão em evidência? Primeiramente, obrigada por me receber, obrigada pelo convite. Dario, na nossa sociedade atual, onde cada vez mais a tecnologia avança, menos as pessoas interagem umas com as outras. E os relacionamentos constituem a vida em sociedade. Pessoas precisam de pessoas, então mais do que nunca nós precisamos de conscientização para reaprender a ter relacionamentos saudáveis e duradouros na nossa vida. A premissa de que a gente pode viver sozinho não é verdade. Não, o ser humano, na verdade, ele adoece quando colocado em isolamento, quando se sente em desamparo, em abandono, em solidão. Nós somos programados biologicamente para estabelecer relações, conexões uns com os outros. Então, não, a solidão realmente não é algo a ser pensado. Tem que estar sempre em contato com outras pessoas. Na interdependência, a gente fala que existem tipos de dependência. Então, uma pessoa que depende 100% de outra é alguém que está numa relação tóxica. As pessoas que conseguem trazer a relação de interdependência, que é um apoiar o outro, essa seria a relação ideal que a gente pode ter e cultivar umas com as outras. Perfeito. Como é que a gente pode identificar uma relação tóxica, né, na vida pessoal, por exemplo? Há inúmeras formas de identificar o que é a toxicidade dentro das relações, mas uma das coisas que a gente vê sempre é quando o indivíduo desvaloriza, desqualifica, minimiza as conquistas do outro, quando só suga, a gente chama de vampirinhos energéticos, são as pessoas que só querem sugar da gente e não nos oferecem verdadeira companhia, não nos oferecem nada real em troca. E uma relação saudável, ela é sobre dar e receber. E aquela história de que às vezes a pessoa te abraça, mas no final das contas ela não está feliz com a tua conquista. Ela está só ali pelos próprios interesses e a verdade é que muitas pessoas não querem que a gente esteja realmente bem. Elas querem que nós estejamos num nível em que elas não se sintam inferiorizadas. E esse é o problema da nossa sociedade, porque a gente está constantemente competindo umas com as outras, as pessoas não conseguem desenvolver o senso de cooperação, de que a nossa união pode fortalecer sempre e que a conquista de um é uma conquista para todos. E na vida profissional, como é que a pessoa pode identificar uma relação tóxica no trabalho? A questão da rivalidade dentro das empresas é algo muito grande. E normalmente isso é fomentado dentro do quadro, dentro da própria equipe mesmo e pelos seus líderes. A gente precisa conseguir desenvolver uma gestão mais afetiva nas empresas, para que as pessoas entendam que cada um tem o seu lugar e que um não está para competir com o outro, que é possível sim desenvolver a cooperação para que a empresa cresça unida e cresça junto. Sim, que não tem uma disputa. Exatamente.
De que forma a nossa imagem impacta nas relações profissionais e que cuidados que a gente tem que ter? A nossa imagem, ela é reflexo da nossa personalidade. E é bom a gente ter sempre em mente o que a gente quer passar para o mundo, qual é o tipo de mensagem que a gente quer dizer. E a gente consegue fazer isso através do nosso corpo, porque o corpo fala. Toda emoção que a gente sente, a gente não consegue esconder, não fica nada em segredo. O nosso corpo, ele expressa quando a gente está confortável, quando a gente está desconfortável. E a gente pode usar todas essas ferramentas e esse entendimento para que a gente se mostre ao mundo da melhor maneira possível, expressando aquilo que a gente é e que a gente deseja ser. Então, através da identificação da minha essência, da mensagem que eu quero passar, eu consigo escolher melhor as minhas vestimentas, eu consigo escolher melhor com que postura eu desejo me apresentar para o mundo. E uma das coisas que a gente pode ter cuidado sempre é, as pessoas valorizam mais aquelas que se portam bem e que sabem se portar em todos os lugares, porque há lugar para tudo, há lugar para rir, há lugar para ser mais sério. Então, postura, bom senso e educação são os cuidados necessários que todos nós precisamos ter. Inclusive, até quando eu formulei essa pergunta, eu estava vendo uma pesquisa em que as pessoas acham que a beleza, né, tem um grande impacto na questão da imagem, quando na verdade a beleza é o último fator. Na verdade, as pessoas se encantam num primeiro momento com aquilo que é belo, mas é só o primeiro segundo, depois a pessoa precisa ter conteúdo para oferecer, para que ela realmente seja valorizada. Então, a beleza importa num primeiro segundo de apresentação, mas depois a gente precisa ter conteúdo para mostrar, para oferecer e para entregar para as pessoas. Qual é a influência das redes sociais nas relações? Muita influência. As redes sociais, elas fazem parte, elas são como extensão do nosso mundo real. Então, há que ter muito cuidado sobre o nosso posicionamento dentro das redes sociais, sobre que mensagem a gente gostaria de passar para as pessoas, porque nós estamos sendo observados o tempo inteiro. E tudo aquilo que a gente não gostaria que fizessem para a gente não pode fazer nas redes sociais. A gente tem que saber que é preciso estender o respeito para as redes, saber se portar, saber como se mostrar, como se posicionar. Isso é muito importante. E hoje em dia, Dario, a nível de curiosidade, as redes sociais são causadoras dos términos de relacionamento, das competições, das ansiedades, das angústias da maioria das pessoas, principalmente dos nossos jovens, porque as pessoas tendem a se comparar com uma realidade virtual que é fragmento de uma vida real, ou seja, as pessoas escolhem partículas, fragmentos de algo para mostrar ali, mas que não é o todo. E dentro disso há muita comparação, há muita competição, é um mundo de filtro, de aparências, é um mundo mascarado, então tem que tomar cuidado. E no âmbito das relações afetivas é porque as redes sociais também acabam sendo como vitrines em que as pessoas se expõem, e a questão do respeito também está nas curtidas, nos comentários. Então, por isso é preciso ter conscientização para usar bem as mídias, para usar bem essas ferramentas que a gente tem em mãos hoje em dia. E rede social, né, agora recentemente temos uma nova rede social, né, que é vinculada ao Instagram, que também é para deixar a pessoa mais tempo conectada, né? O algoritmo está cada vez mais inteligente, cada vez mais as redes sociais vão conseguir nos deixar ali por mais tempo, vão achar meios de que a gente fique ali rolando o dedinho, e isso vai causar o grande impacto negativo, que é a perda das relações humanas, das conexões humanas. Por isso que, mais do que nunca, é importante a gente falar sobre o desenvolvimento das nossas relações, das nossas conexões reais, porque num mundo tão tecnológico, a gente está perdendo aquilo que realmente importa. E tem a questão do detox digital, né? Deixar o celular em casa. Em casa não, mas pouco sem mexer, não. A diminuição do uso é muito interessante, principalmente quando a gente chega no nosso ambiente de descanso, a gente volta para nossa casa. E é ali onde a gente precisa estabelecer as conexões e fortalecer os nossos vínculos com os nossos seres, com aqueles que estão perto da gente. Então, deixar o telefone de lado e estar 100% presente é o melhor que a gente pode fazer. Já que o celular se torna a nossa ferramenta de trabalho, durante o dia a gente não consegue largar e deixar num cantinho.
mas quando o nosso expediente termina, a gente precisa desenvolver os laços reais. E para isso, as telas poderiam ficar sim longe da gente. Perfeito. No Baita Papo Entrevista de hoje, a gente está conversando aí sobre o impacto das relações na vida pessoal e profissional. E eu estou entrevistando a Bruna Neyman. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta tem mais Baita Papo Entrevista. No programa de hoje, o tema é o impacto das relações na vida pessoal e profissional. E eu estou conversando com a Bruna Neyman. Bruna, onde é que entra o autoconhecimento nesse processo das relações? O autoconhecimento ele é a base de tudo. Não tem como a gente aprender a se relacionar sem antes a gente passar pela autoconsciência, por esse exame, por essa investigação de si mesmo. Então, o autoconhecimento ele é a ferramenta que nos possibilita ter relações melhores, conviver melhor em sociedade, entender qual é a nossa mensagem, qual é o impacto que a gente quer passar, e para isso a gente precisa se conhecer. E deixar sempre claro que o autoconhecimento é um caminho que tem início, tem meio e nunca tem fim. Então a gente vai até o final da nossa vida descobrindo mais coisas sobre a gente e mudando também, porque a vida é mudança, a vida é transformação. É isso que eu ia te perguntar, se é normal, é o certo ter essa mudança, né, ao longo do tempo? Eu não vou ser mais a mesma pessoa daqui... Quanto tempo? Daqui um mês? Daqui uma semana? Daqui um ano? É normal essa transformação? É o esperado, é o que a natureza espera da gente. É preocupante quando a gente conhece uma pessoa e 10 anos depois a gente encontra essa pessoa e ela está exatamente da mesma forma, com os mesmos pensamentos, com a mesma forma de se relacionar. Isso denota baixo grau de inteligência emocional, baixo grau de autoconhecimento. Por quê? Porque a questão é que a gente está aqui para evoluir, para ser cada vez melhor. Então a gente vai mudar de forma de se relacionar, a gente vai mudar de pensamento, de ideias. E essa flexibilidade é o que nos garante a inteligência. Nós precisamos ter abertura para o novo, abertura para as mudanças. E aquele ditado, empregos são passageiros, o que fica são as relações, né? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu penso que a gente pode ter vários empregos ao longo da vida, mas que vida a gente só tem uma. E a nossa vida ela precisa ser pautada dentro daquilo que realmente importa, que são os nossos valores, que são as nossas relações. A gente passa por vários títulos ao longo da vida, por vários cargos, e no final do dia o que realmente importa não é nada disso. A base material, a nossa estrutura, o nosso cargo é uma das partes importantes, sim, mas não é tudo. No final do dia o que importa são os laços que a gente consegue cultivar, são as pessoas que a gente tem por perto, a nossa rede de apoio, o tanto que a gente cresceu como ser humano, o tanto que a gente se sente útil e a serviço do mundo. Então, quando a gente coloca a nossa existência para o servir, isso é o que faz tudo valer. Então, não é o emprego, mas sim as questões da nossa contribuição para o mundo. Muito bem, viu? Então, se você achar esse ditado, essa frase na internet, lembre-se dessa entrevista que o que fica são as relações
muito embora os títulos e os cargos, né, e a questão salarial sejam importantes, mas tudo é passageiro. Exatamente. Quais os impactos das relações assim na vida pessoal e profissional, que é o tema da nossa entrevista de hoje? A qualidade das relações humanas é capaz de mensurar o sucesso de uma pessoa, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, quanto mais a gente se conhece, melhor a gente se relaciona, e essa qualidade de relacionamento vai reverberar no nosso campo pessoal e no nosso campo profissional. Aquele que se conhece ganha sempre. Essa é uma máxima que a gente fala lá no Espaço Devas, que é justamente para que as pessoas entendam que ter autoconhecimento vai fazer com que todas as portas da tua vida sejam abertas. Para que todos os caminhos se abram, a gente precisa entender quais são as portas que a gente gostaria de abrir, quais são as relações que a gente gostaria de cultivar, como vai ser esse laço dentro do nosso espaço de trabalho, como é que a gente vai lidar com as pessoas que estão em nível superior ao nosso, com as pessoas que estão em um nível inferior ao nosso. Tudo isso denota inteligência emocional, que vem lá do autoconhecimento. Perfeito. Para a gente, então, finalizar o Baita Papo Entrevista de hoje, eu deixo o espaço aberto para tu deixar uma mensagem e também falar sobre os cursos. Inclusive, eu sou uma prova real, que fiz um curso com a Bruna sobre relacionamento. Pode me corrigir. Foi muito interessante e também comecei esse processo do autoconhecimento. Junto conosco aqui nos bastidores está a Jéssica, que ela não quer aparecer, também conheci no curso, e eu acho que é super importante a gente começar, né? Acho que nunca é tarde para a gente começar esse autoconhecimento, e que vai fazer muita diferença, né, no decorrer da vida, do que a gente ainda tem pela frente. Exatamente, da vida em geral. Nunca é tarde, não tem idade certa para começar o autoconhecimento. Toda hora é hora. A gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode se desenvolver como ser humano, e o objetivo mais profundo que a gente pode acessar através do autoconhecimento é que a gente saia daqui muito melhor do que quando a gente entrou. Ou seja, que a gente deixe impactos positivos por onde a gente passar, que a gente deixe boas marcas nos corações de quem a gente tocar, e esse é o sentido da vida, esse seria o sentido mais profundo, e que todos nós podemos trabalhar em cima disso para que a gente se desenvolva e seja um ser humano melhor. No Espaço Devas, nós trabalhamos com autoconhecimento e aprimoramento pessoal. A gente te auxilia a desenvolver inteligência emocional, recursos para que você possa viver uma vida que seja significativa, que tenha sentido, que tenha propósito, e que no final você reconheça o seu caminho como um caminho que foi de honra, que foi digno e que deixou boas marcas por onde passou. Perfeito. E assim a gente finaliza o Baita Papo Entrevista, e eu aproveito para dizer que a Bruna vai estar conosco até o final do ano. Aí a gente vai estar conversando sobre vários temas relacionados ao autoconhecimento. Eu conversei com a Bruna, ela é formada em Gestão de Turismo, pós-graduada em Neurociência e Física da Consciência, também graduanda em Licenciatura de Filosofia, e estudante de psicanálise. Fundou o Espaço Devas em 2016, onde atua aí com cursos, sessões individuais, palestras empresariais voltados ao autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Lembrando que para assistir essa entrevista completa, você precisa se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho, para assim, toda vez que a gente colocar novos vídeos, você receber as notificações.